Sabe aquela imagem que todo mundo tem de uma empresa com uma estrutura de pirâmide, com o chefe no topo e as equipes embaixo? Já parou para pensar por que quase toda organização é assim? Pois é, a resposta para isso tem nome e sobrenome: Henry Fayol, e tudo começa com a sua teoria clássica da administração. Essa estrutura que a gente vê em todo santo lugar, ela não apareceu do nada, não foi por acaso. Para entender a origem disso, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, de mais de um século. Tudo isso saiu da mente de um engenheiro que simplesmente mudou o jeito como o mundo inteiro enxerga uma organização. E esse engenheiro era o Henri Fayol. O lance dele não era, sabe, ficar consertando uma pecinha aqui ou outra ali na máquina, não. Ele estava desenhando a planta baixa completa da organização moderna. Então, enquanto muita gente olhava com uma lupa para o chão de fábrica, para as tarefas de cada trabalhador, o Fayol olhava de cima, como se estivesse num helicóptero. Ele estava criando um plano mestre, um verdadeiro projeto para a empresa inteira, com uma visão de cima para baixo. Pensa comigo, para ficar mais fácil. Se uma organização é um prédio em construção, o Fayol era o arquiteto. Ele desenhava a planta toda, pensava na fundação, nos andares, em tudo. Já o contemporâneo dele, o Taylor, era mais como o mestre de obras, focado ali em garantir que cada tijolo fosse colocado do jeito mais eficiente possível. Um olhava para o todo, o outro para as partes. Tá bom, a gente entendeu a visão geral, mas o que tinha na prática dentro desse projeto do Fayol? Bom, ele começou definindo uma coisa essencial. Qual é, afinal, o trabalho de um administrador? Ele primeiro mapeou as 6 atividades básicas de qualquer negócio. A parte técnica de produzir, a comercial de vender, a financeira para cuidar do caixa, a de segurança, enfim, as funções básicas. Mas a grande virada de chave, a sacada genial dele, estava em outra delas: a função administrativa. Pro Fayol, essa função era como o cérebro de toda a operação. Era a peça que conectava todo o resto, que dava ritmo, sentido e direção para a empresa inteira. Ele resumiu essa função administrativa em 5 verbos que, olha, são basicamente um manual de instruções de qualquer líder até hoje. Prever o futuro, organizar os recursos, comandar as equipes, coordenar os esforços e, por fim, controlar para ver se tudo está saindo como planejado. E para guiar a aplicação dessas funções, Fayol foi além. Ele criou 14 princípios que considerava universais para uma boa gestão. Uma parte desses princípios era para botar a ordem na casa, para deixar a estrutura clara. Tinha divisão do trabalho, para cada um virar especialista na sua área. Tinha a cadeia escalar, que é a hierarquia bem definida. E um que é genial pela simplicidade, a unidade de comando. Sabe aquela confusão de ter 2 chefes dando ordens diferentes? Fayol acabou com isso. Um funcionário, um chefe direto. Simples assim. Mas o mais legal é que Fayol não pensava só em engrenagens e estruturas. Ele também criou princípios para as pessoas, falando de pagamento justo, estabilidade, tratamento com equidade. E o mais impressionante, há mais de 100 anos, o cara já defendia a importância da iniciativa dos funcionários e do espírito de corpo, que é o bom e velho trabalho em equipe. Agora, para a gente entender de verdade a dimensão da contribuição do Fayol, vale a pena colocar ele lado a lado com outro gigante da administração da época, o Frederick Taylor. No fim do dia, os dois queriam a mesmíssima coisa: eficiência máxima. Mas os caminhos eram opostos. Enquanto Taylor mergulhava na tarefa de cada operário, Fayol, como a gente viu, desenhava a estrutura inteira. A maior diferença prática? Para o Fayol, um chefe por funcionário. Para Taylor, um funcionário poderia ter vários chefes especialistas. Eram 2 visões de mundo completamente diferentes. Ok, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Mais de 100 anos depois, esse projeto do Fayol ainda para em pé? A verdade é que a teoria tem sim suas falhas. A principal crítica é que ela é rígida demais. Trata a empresa como uma máquina previsível, mas meio que se esquece de que pessoas não são engrenagens e que existe um mundo lá fora, com concorrência, crises e mudanças o tempo todo. Mas apesar das críticas, o legado dele é inegável. Com falhas, sim, mas fundamental com toda certeza. Foi Fayol quem nos deu a primeira teoria completa sobre administração. Ele basicamente criou o vocabulário, as palavras que usamos até hoje para falar de gestão. E isso nos deixa com uma reflexão final. Fayol nos deu a planta baixa original da empresa. Mas hoje, num mundo que exige agilidade e inovação, o grande desafio é justamente esse: saber olhar para esse projeto centenário e decidir quais paredes a gente mantém de pé e quais a gente precisa derrubar para construir algo novo.